Hi, my name is Catumirim. I'm from the Indigenous People Boy Bororo. I live in São Paulo, Brazil. Ikere Catumirim, Bocodore Cherai, Boy Nureime. Meu nome é Catumirim, eu sou rapper, moro em São Paulo, no Brasil. Sou ativista indígena também, tanto da causa LGBT quanto outras questões também que eu acabo abordando no meu ativismo. Sou criadora de conteúdo. O conteúdo que eu posto é mais no Instagram, e aí tem um público aproximado de 30 mil pessoas que me seguem e que acompanham o meu trabalho. Minha primeira música foi Agudiauete, uma música que fala sobre a resistência do povo indígena e do povo negro, e eu lancei recentemente também o meu primeiro EP. Então aqui no Brasil eu sou uma das mulheres indígenas que estão utilizando do rap como uma ferramenta de luta. Não é de hoje que os povos originários ocupam as plataformas digitais, estão nas etnomídias, no Instagram, nos portais. Aqui no Brasil a gente tem a Rádio Yandê, que é a primeira rádio indígena brasileira, é a precursora de todas as etnomídias que a gente tem hoje. Então os jovens, assim como eu e outros jovens do Mídia Índia, Visibilidade Indígena, cada povo acabou fazendo nas redes sociais a sua ferramenta de luta, tanto para articulação, como para acabar falando da sua cultura, como para engajamento. Então a gente tem hoje jovens fotógrafos, cineastas, tem o Tibira, que é uma plataforma dentro do Instagram que virou um coletivo com a temática de indígenas LGBT. A gente tem o Mídia Índia, que fala sobre política, a gente tem o Visibilidade Indígena, que foca na cultura, e cada aldeia acaba tendo sua página. Então hoje a internet é uma ferramenta de luta pra gente, tanto para propagar as nossas culturas, né, como para deixar aquilo registrado, mas como não ficar para trás. Porque se a gente ficar dependendo da mídia, do não indígena, a gente sabe que isso vai ser um processo de colonização também, porque o indígena sempre vai falar da sua verdade, da sua luta, e o não indígena não. As mídias não indígenas sempre vão acabar falando de uma versão ou de um entendimento que eles têm sobre os povos originários. Então hoje em dia a gente está no momento de pandemia, né? Aqui em São Paulo, tanto no mundo, a gente está em pandemia, a gente está em isolamento social. Esse vídeo está sendo gravado em abril, onde era para acontecer em Brasília o ATL, que é o acampamento Terra Livre. E por causa da pandemia e do isolamento social, o ATL não aconteceu, mas ele está acontecendo agora virtualmente. Então a PIB e as outras etnomídias estão utilizando as redes sociais para falar das lutas, para falar de políticas públicas, para falar do Covid, para fortalecer os jovens e falar que o ATL não é porque ele não aconteceu presencialmente que ele deixaria de acontecer nas redes sociais. Então assim como tem artistas e tem mídias ocupando as lives do Instagram, nós também estamos fazendo isso. Só que a única diferença da nossa mídia com a mídia da mídia não indígena é que a nossa é justamente por sobrevivência, né? A gente utiliza como uma ferramenta com muita responsabilidade sobre o que vai falar, sobre como vai comunicar. E a gente está aí, ocupando tudo de maneira correta e mostrando também que nós estamos no presente, né? Porque as pessoas costumam pensar que os povos originários estão no passado e que não pode ter um celular e que não pode ter uma rede social. E nós temos tudo isso e sabemos muito bem como utilizar. Então estamos presentes nas mídias. No hip hop, como rapper, a minha carreira já tem 3 anos. Mas antes de mim já existiam outros rappers indígenas, como Bro MC, como Oz Guarani, que são outros rappers também de outros povos. E a gente sabe que o rap, ele é uma arte bem pé na porta, ele é uma arte totalmente política, que veio das periferias, que vai contra o sistema, que fala da sua realidade, que tem uma violência, né? Então quando a gente fala do rap, a gente fala de violência, mas não de uma violência física, mas sim de escrever o rap com a sua verdade e sem muita maquiagem, sem querer agradar ninguém. Claro que hoje a gente vê uma evolução do rap com muitos rappers utilizando o diss, né, que é um rap que acaba falando mal do outro, só que isso não acontece para nós, rappers indígenas. A maioria dos jovens indígenas acabou, né, escutando outros rappers
Então, como por exemplo, MV Bill, Racionais, RZO, que são os grupos de rappers negros dentro do Brasil. Só que a gente olhava pro rap e sabia que eles não estavam falando do nosso contexto, não estavam falando das nossas dores, e sim do contexto deles. Então foi necessário utilizar o rap também, assim como as mídias sociais, como uma ferramenta de luta, né? Então, quando a gente fala de música, a gente sabe que a música ela tem um poder de conectar as pessoas, ela tem um poder de ponte muito grande. E eu acabei utilizando isso, né? Meu primeiro contato com o rap foi com 15 anos, porque eu sou uma indígena que nasceu na periferia, eu não nasci na aldeia. Então, o meu contato com o rap começou bem pequena e eu escrevia letras para falar da minha realidade como indígena na periferia, como filha adotada. E aí, depois de adulta, resolvi voltar pro rap para falar sobre a questão dos povos originários, para falar sobre a minha vida também. Então o rap é basicamente isso. A gente utiliza o rap para falar das demarcações de terra. Bem raramente você vai encontrar um rapper indígena que tenha uma música que não fala sobre demarcação. Todos os rappers indígenas têm uma música que acaba falando sobre os direitos dos povos indígenas, porque não tem como a gente ignorar isso. E a gente sabe que a mensagem ela precisa ser falada. E o rap ele é muito potente, né? Então o rap também acabou sendo uma ferramenta pra gente. E aqui no Brasil eu acho que atualmente a gente deve ter uns 11 ou 12 rappers indígenas, assim, tanto homem quanto mulheres. E a gente acabou criando essa ponte, essa conexão, articulações entre todos os jovens. E aqui no Brasil aconteceu o ano passado pela primeira vez o IB Festival, que é o festival daquela primeira rádio indígena, a Rádio Yandê. E nesse festival a gente percebeu quanto a música é potente, quanto ela é transformadora, como ela consegue passar a mensagem, decolonizar o pensamento das pessoas a respeito da música tradicional, a respeito do indígena na música contemporânea. Então o rap tá aí. E eu utilizo o rap justamente sem massagem e para passar a verdade, não é para agradar ninguém, é para realmente decolonizar. Quando eu cheguei na cena hip hop, quando eu comecei a me apresentar em espaços onde tinha outros rappers não indígenas, eu me deparei sim com o racismo e com a homofobia, porque quando a gente fala da questão indígena no Brasil, a gente sabe que a população brasileira ela desconhece a nossa existência. Então a galera ainda acha que o índiozinho tá no mato, andando pelado e que só canta música tradicional na sua língua. Então quando eu chego em algum lugar para me apresentar com o meu rap, com o meu estilo, com essa contemporaneidade, as pessoas que realmente num espaço onde era para ser um espaço totalmente antirracista, né, quando a gente fala do movimento hip hop, eles acabam tendo sim essa postura racista, essa homofobia de falar caramba, indiazinha que faz rap e ainda é LGBT. Então essas coisas, elas estão interligadas, né? Existe essa interseccionalidade entre o racismo, a homofobia. Só que a gente está nesse espaço justamente para desconstruir tudo isso e para construir uma nova narrativa, né? E toda narrativa importa. Então eu, como uma pessoa que nasceu na periferia, que sou rapper, que sou indígena, que sou LGBT, e quando eu ocupo esses palcos trazendo tudo isso que eu sou, eu acabo mostrando para essas pessoas que nós temos essa pluralidade indígena e que toda narrativa acaba importando. Mas no movimento hip hop também existe sim. Existem os racistas que pensam que não são racistas, mas acabam sendo quando se deparam com uma indígena num cenário onde eles nunca imaginaram, que é dentro do hip hop. Desde quando aconteceu a invasão, a colonização do Brasil, o Brasil já começou com estupros, né? Estupro das mulheres indígenas, estupro das mulheres negras. Só que o corpo da mulher indígena sempre foi sexualizado, sempre foi hipersexualizado. E uma hipersexualização daquele modo de que aquela indiazinha que vai ficar quietinha, eu quero ter uns filhos índios, e elas vestem poucas roupas, elas são mais selvagens, fáceis de domar ao mesmo tempo, uma beleza totalmente exótica. Então até hoje o corpo da mulher indígena ainda é hipersexualizado nos filmes, nos desenhos,
hipersexualizado na música, hipersexualizado nas fantasias, como é a fantasia de índio. Então, o corpo da mulher indígena, ele sempre está sendo visado, principalmente se ela sai da sua casa, da sua aldeia pintado, ou se ela sobe em algum lugar. E tudo isso também tem a ver com o racismo, né? Que é o mesmo racismo que diz que como é legal ser índio e que os índiozinhos são propriedade, né? A gente tem aqui no Brasil uma fala muito racista que é nossos índios, né? O não indígena sempre falando por nós e falando que nós pertencemos à nação. Não mexam com os nossos índios, não mexa com os nossos índios, com os nossos povos. Então é como se nós pertencêssemos ao Estado brasileiro. E isso é totalmente racista. A gente tem casos de violência contra a mulher indígena, e tudo isso está interligado, né? O racismo, a hipersexualização, a homofobia, tudo isso no final está falando sobre a questão dos povos originários, sobre a colonização e sobre como o racismo se implantou primeiro, né? Quando a gente fala de racismo, a gente fala de um povo superior que chegou aqui e declarou que nós éramos selvagens. Então, se você é selvagem, eu vou domar essa mulher indígena. E é assim que as pessoas pensam até hoje, e a gente segue descolonizando isso através de todas as artes que nós temos em mãos. O racismo e a homofobia, eles estão tão conectados que primeiro vem o racismo falando que nosso povo é um povo selvagem, que nosso povo é um povo preguiçoso e ao mesmo tempo é um povo extinto, né? Então, pensando no racismo e pensando na homofobia, nós jovens indígenas LGBTs criamos um coletivo chamado Tibira, que ele está no Instagram, a sua plataforma que mais utilizamos, que é Indígenas LGBT Tibira. A criação do Tibira veio justamente para os jovens indígenas criarem um laço e terem um espaço seguro para falar de como é a homofobia dentro da sua comunidade e como eles sentem a homofobia fora da sua comunidade. Então esse espaço público, né, onde a gente acaba compartilhando nossas vivências, acaba compartilhando como é a questão indígena dentro da cosmovisão do seu povo, é um espaço que trouxe também o não indígena para a pauta. E é justamente o não indígena chegando com o seu racismo e falando, caramba, mas realmente existe indígenas LGBT. Eles acham que isso é tão demonizado, né? Porque a gente tem essa questão da catequização dos povos originários, da igreja que trouxe essa homofobia todinha, que a galera realmente chega assim no Tibira e fala, caramba, existe mesmo indígena LGBT. E a gente sabe que existe, sempre existiu. Aqui no Brasil, o primeiro LGBT assassinado foi Tibira, então não tem como negar, não tem como silenciar a nossa existência. E tá tudo sempre atrelado. A homofobia e o racismo, eles andam lado a lado. Não tem como a gente falar de uma luta antirracista se não falar da luta também anti-homofóbica, né? Se não falar da homofobia, se não falar da transfobia. Então o Tibira, ele está ali articulando e conectando esses jovens que no final estão lutando tanto pela demarcação de terra como pela sua existência. Não tem como a gente falar sobre demarcação de terras indígenas sem falar da existência desses indígenas LGBT que estão ali nas suas aldeias, na linha de frente morrendo e também se matando. Porque o racismo e a homofobia e a falta de direitos e a falta de visibilidade acaba fazendo a gente estar sempre na margem da sociedade. Então quando a gente coloca tudo isso, o racismo, a homofobia, a hipersexualização, o machismo, dentro de uma questão só, a gente consegue descolonizar todos os pensamentos. Esse atual momento que o mundo se encontra, que é a pandemia do Covid-19, é um momento muito delicado para a população originária. Porque a gente fala de uma guerra biológica, que na verdade pra gente sempre existiu, desde 1500 a guerra biológica aconteceu. A diferença desse atual momento de 2020 é que nós, a maioria dos povos brasileiros aqui, não tem a sua terra demarcada, não tem acesso a uma boa saúde, não tem acesso a qualidade de vida, né? Porque a gente está falando de terras ainda que não foram demarcadas, a gente está falando de um estado que é totalmente genocida
e que nunca vai fazer questão de salvar os povos originários. Então o Covid-19 é um momento de muito alerta, a gente já teve várias e várias mortes aqui no Brasil. Então a gente fala de tanto de aldeias que estão longe do acesso à cidade, ao hospital, que tem a sua cultura, como de aldeias no meio urbano. Então essas aldeias não têm acesso a uma boa saúde, têm a sua cultura, ao mesmo tempo tem que se manter em isolamento, como assim toda a comunidade, e é um momento muito delicado. Por exemplo, eu que moro aqui perto da aldeia, mas eu moro na periferia, eu moro a 1 hora da aldeia de carro. Eu não estou podendo ir para a aldeia, eu não estou podendo ir para lugar nenhum, e dentro da aldeia lá já tem casos também do Covid. Então a gente está lutando para manter essas aldeias, pedindo contribuição para alimentos, para higiene pessoal, e ao mesmo tempo sabendo que quando entra essa pandemia dentro da aldeia é um momento muito delicado, porque a gente não tem acesso à saúde e a gente está falando de um Estado genocida que quer mais que a gente morra. E agora, no atual momento, a gente tem um presidente, que é o Jair Bolsonaro, que é um desserviço para a nação, que é um presidente ignorante, que é um presidente racista, um presidente homofóbico, um presidente que só fala em devastação. Então a gente sabe que as políticas públicas para os povos originários nunca chegou. E quando chega, ela vem para devastar mais ainda. Então é um momento de muito alerta, é um momento que os povos estão unidos para a gente poder passar mais por essa pandemia. Por essa pandemia que é genocida, por essa pandemia que não foi nós, povos originários, que criamos, mas ao mesmo tempo nós também estamos agora na linha de frente e tentando sobreviver de uma maneira mais delicada que a população não indígena. Quando a gente fala de racismo contra os povos indígenas do Brasil, a gente precisa falar sobre tudo que engloba, que transforma atitudes em racismo. Então aqui nós temos ativistas que cada um aborda uma temática e a gente está ali lutando contra o racismo. Então eu sou aqui no Brasil a propagadora da hashtag Índio Não É Fantasia, que é a mesma hashtag dos povos da América do Norte, que falam sobre minha cultura não é fantasia também. Aqui no Brasil a gente tem o Carnaval, né, que é conhecido pelo mundo inteiro, que é uma festa que dura 1 semana aqui, onde as pessoas vão para as ruas e se fantasiam, né? Só que aqui a gente tem a fantasia de índio, que é uma fantasia racista, é uma fantasia que traz posturas racistas, como bater na boca e falar mim, e a hipersexualização também do corpo da mulher indígena. Então, observando isso e observando como as pautas sociais e antirracistas têm crescido, como por exemplo o blackface. O blackface aqui no Brasil já foi entendido como racista. Aqui raramente você vê pessoas fantasiadas com a cara de preto e a peruca do cabelo afro, porque o movimento negro aqui se levantou para falar que essas fantasias são racistas. E observando tudo isso e sabendo também que nós estamos no debate racial, quando a gente fala de racismo, a gente não está falando de um corpo biológico, a gente está falando de questões sociais. Então, dentro da questão social, a fantasia de índio também é racista. Então, eu criei essa hashtag para a gente começar a articular e pensar sobre isso. Eu criei a hashtag em 2017 e na época as pessoas se assustaram muito, né? Porque pensaram, nossa, agora até os índios estão reclamando. E esse até os índios já mostram como o pensamento racista, cara, ainda está presente. Então essa é uma hashtag e é uma luta que é antirracista, é uma luta que não é para falar sobre apropriação cultural, não é sobre para falar o que o não indígena pode ou não pode fazer com os artesanatos, com coisas da nossa cultura. É justamente para refletir sobre como essa postura que passou de anos e anos, ela só atrapalha, como ela não é uma homenagem, como ela é um desserviço para a sociedade, ela é um desserviço para a nossa luta e para a nossa vivência. Então hoje em dia, muitos educadores já entendem que essa é uma luta necessária e a hashtag Índio Não É Fantasia acabou vindo também
junto com a questão do 19 de abril dentro das escolas, que aqui no Brasil é conhecido como Dia do Índio, mas não é o nosso dia, né? É mais uma data aí que o governo trouxe de fora para falar que seria um dia de homenagear os povos, mas pra gente é mais um dia de luta. Então aqui na educação brasileira, a gente tem as crianças que nessa época saem da escola com um cocar de papel na cabeça e não sabem nada da nossa existência e só ficam ali reproduzindo esses estereótipos. Então se a gente muda isso na base, que é a educação, essas crianças vão crescer e não vão usar fantasia, né? Porque elas aprenderam na escola que aquilo não é uma fantasia. Então a hashtag ela foi para uma questão maior ainda do que eu esperava, que foi a questão da educação, onde os educadores agora já não comemoram mais, alguns, né, já falam de outra forma, já levam o indígena para falar no dia 19 de abril dentro das suas escolas. Algumas pessoas que usavam a fantasia hoje já não usam mais, e essa luta da fantasia está atrelada justamente com a luta de todos os povos da América, de todos os povos de Abya-Yala, Estados Unidos e Canadá, que é a gente informando para o não indígena que a nossa cultura, que o nosso corpo não deve servir para você de forma descartável enquanto nós estamos morrendo. Tem que respeitar a nossa cultura, tem que respeitar a nossa luta, o nosso corpo. Então é isso, nós não somos fantasias, nós existimos e a fantasia é totalmente racista. Eu acompanho o trabalho de outros artistas indígenas dentro do hip hop, que são alguns artistas do Canadá, dos Estados Unidos, o cantor Drezus, City Native, Frank Wong, são vários artistas eu acompanho, tanto para ver como está o hip hop dentro de seus países, o movimento hip hop originário, o movimento hip hop Native American. Então são pessoas que eu admiro muito e que eu pego muita inspiração deles também para fazer as minhas músicas, a forma com que eles têm eventos lá, a forma com que eles escrevem, as rimas. Então esses são os meus principais artistas fora daqui que eu admiro.